Olá, alunos do terceiro termo, alunos da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica 2. O tema da aula de hoje é principalmente a diferença entre os conceitos de precisão e acurácia. Nós vamos discutir basicamente isso, precisão e acurácia. Para entender muito bem esses conceitos, nós precisamos estudar também o conceito de escala de medida. Porque nós só conseguimos afirmar que um resultado é preciso ou possui acurácia se nós temos uma escala de medida para medir isso. Como o próprio nome diz, né? Uma escala de medida. O objetivo disso é medir. Medir o quê? A precisão e a acurácia. Então, nós vamos estudar precisão e acurácia. Esses são os objetos de estudo. Mas para entender muito bem a diferença entre esses dois conceitos, nós precisamos estudar também o que é a escala de medida. Pretendo gravar 2 vídeos rapidamente. Um sobre precisão e acurácia e um outro sobre escala de medida. Tá bom? A referência básica dessa aula é aquele livro, Delineando a Pesquisa Clínica, capítulo 4. O título do capítulo é Planejando as Aferições. Precisão, acurácia e validade. Eu já utilizei desse capítulo anteriormente para trabalhar com o tema da validade. Eu lembro que nós discutimos bem a passagem da validade interna para a validade externa. E eu associei essa passagem com a racionalidade da indução. Nós discutimos isso, né? Agora nós vamos discutir precisão e acurácia. Tá? Para deixar bem claro essa distinção entre uma coisa e outra, eu vou trabalhar com duas metáforas do dia a dia, metáforas cotidianas, que eu acho que vocês vão acompanhar bem. A primeira metáfora é um jogo de tiro ao alvo. Eu acho que esse jogo traz muito bem a questão da precisão, a questão da acurácia e da escala de medida. Tá? E a outra metáfora é a da cobrança de pênaltis numa partida de futebol. Vamos distinguir muito bem essas duas metáforas, que todos esses elementos numa pesquisa científica estão contemplados nessas metáforas. Né? O primeiro, tiro ao alvo. Todo mundo sabe que é um tiro ao alvo, né? Uma imagem composta por um centro principal e o objetivo do atirador é atingir aquele centro. Mas em torno do centro existem outros círculos. Né? Então tem um centro principal, um outro círculo em torno, depois um outro círculo maior, até que temos a borda. Então, se o atirador atingir a borda, ele se distanciou do centro, se distanciou do objetivo. Se ele atingiu o centro, ele foi certeiro, foi preciso, teve acurácia, teve precisão. Então, no jogo de tiro ao alvo, nós queremos sempre atingir o centro e não a borda. Né? Interessante apresentar esse centro do tiro ao alvo como objetivo, porque ao realizar uma pesquisa científica, ao escrever um pré-projeto, nós temos objetivos de pesquisa. Vocês já montaram um pré-projeto para a disciplina, em ocasiões anteriores, e descreveram um objetivo de pesquisa. Então, no exemplo do tiro ao alvo, nós temos um objetivo muito bem delimitado, um norte a ser alcançado, que é aquele centro da imagem. Se distanciar da borda, se aproximar do centro. Tá? Então, nós temos um objetivo. Queremos atingir esse objetivo. Uma pesquisa científica possui objetivos a serem alcançados. Tá? Objetivos gerais e específicos. Né? Acho que isso vocês sabem. Componentes de projeto. Então, vamos supor que um atirador arremessa 3 dardos. E nas 3 ocasiões, ele atinge a borda, o círculo mais distante do centro. Nas 3 ocasiões. Resultados repetidos. Atirou 3 vezes, atingiu a borda nas 3 oportunidades. Em termos metodológicos, nós podemos dizer que esses tiros tiveram precisão, mas não tiveram acurácia. Tiveram precisão porque o resultado se repetiu. E aqui nós temos uma primeira definição de precisão. Precisão está muito ligado à ideia de repetição. Então, ao longo de uma pesquisa científica, os resultados vão surgindo. É normal que uma pesquisa científica produza evidências, produza resultados. Tá? Então, o resultado aparece um segundo resultado, um terceiro resultado. Se esses resultados se repetem, é porque essa pesquisa tem precisão. Precisão está intimamente associado com repetição.
Então, na metáfora do dardo, você atingiu 3 vezes a borda, seu conjunto de arremessos teve precisão, mas não teve acurácia, porque o que define a acurácia não é repetição, né? O que define a acurácia é a capacidade de alcançar o objetivo. Então, você arremessou 3 vezes na borda, repetiu, houve repetição, teve precisão, mas não teve acurácia. Agora, se você arremessar 3 dardos e nas 3 oportunidades você atingiu o centro principal, além da precisão, você teve acurácia, porque além da repetição, você teve alcance de objetivo. Então, essa é a ideia principal. Resumindo essa história toda, resumindo tudo, pondo clareza na discussão. O que define a acurácia? O que define a acurácia é a capacidade de alcançar objetivos, capacidade de realizar objetivos, de modo repetido, desculpa, de modo repetido. Mas o que define a acurácia é a capacidade de alcançar o objetivo, tá? E o que define a precisão não é alcance de objetivo, é repetição pura e simplesmente. Então, você arremessar e atingir a borda por 3 oportunidades te dá alguma precisão, embora não te dê nenhuma acurácia. Então, essa é uma primeira definição de precisão e acurácia. Se vocês consultarem a bibliografia, vocês vão encontrar essas definições no capítulo 4, de precisão e de acurácia. Mas eu só consigo definir se algo possui acurácia ou não se eu tenho uma escala de medida. No caso do tiro ao alvo, são as possibilidades de acerto. Temos o centro principal e temos a borda. Entre essas duas variáveis, nós temos outras medidas, círculos intermediários. Então, o alvo, por si só, é chamado de escala de medida. Escala de medida. Tudo isso compõe uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica tem objetivos, tem resultados repetitíveis, tá? que garante a precisão. O alcance dos objetivos é o que garante a acurácia. Surgem as evidências. Essa metáfora é muito interessante, do tiro ao alvo. A segunda metáfora é da cobrança dos pênaltis. Né? Então, imagine uma partida de futebol, um jogador tem a oportunidade de cobrar 3 pênaltis. E nas 3 oportunidades, ele acerta a trave direita. Ele não acerta nem o gol e nem chuta para fora. Ele repete as cobranças na trave. Nós podemos dizer que essas cobranças tiveram precisão. Até porque é muito mais difícil acertar a trave do que marcar o gol ou chutar para fora. É muito mais difícil acertar a trave. E o jogador conseguiu atingi-la por 3 oportunidades. Como houve resultado repetido, houve precisão nessas cobranças. Mas não houve acurácia, porque ele não se aproximou do objetivo principal, que é marcar o gol. Então, houve precisão e não houve acurácia. Então, aqui, uma ideia forte que vocês precisam associar, precisam guardar bem. É possível alcançar precisão sem alcançar acurácia. Tá bom? Então, eu acho que essas duas metáforas, elas ilustram muito bem, de modo bastante visível, o que é uma precisão e o que é uma acurácia. E o quanto que podemos atingir precisão, ter precisão, sem ter acurácia, sem alcançar objetivos. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto de discussão importante. Por trás disso, precisamos entender o que é a escala de medida. Vou fazer isso em um outro vídeo para não deixar a coisa muito confusa. Um abraço.